Oi pessoal, meu nome é Ricardo Souza e essa é a segunda aula de frações. Bom, aqui eu pretendo treinar um pouquinho de exercícios e mostrar alguns macetes que existem em exercícios de frações, tá? Então, começando com um exercício que ele terá números primos apenas embaixo. Eu quero mostrar o que acontece quando você resolve um tipo de exercício como esse. Em seguida, vou colocar um outro exemplo, também com números primos no denominador. Então, 2/5 mais 4/2 mais 3/7. Bom, como os denominadores são diferentes, vocês devem ter visto na aula anterior que nesse caso você precisa fazer o MMC. Acontece que se você for fazer o MMC, que é isso aqui, você começa dividindo por 2, aqui dá 1. 3 não dá para dividir por 2 e ter resultado inteiro, então você copia. E logo você tem que dividir por 3, que vai dar 1 aqui e 1 também. Final você tem 6, que é a multiplicação do 2 pelo 3. Até aí tudo bem. Agora, repara aqui, ó, 2, 3, 2 e 3. Ou seja, virou uma cópia. Os números que estavam na horizontal, eles vieram parar na vertical. Por que isso acontece? Pelo simples fato de você ter denominadores que são primos. Então, quando você perceber que os denominadores são todos números primos, basta que você multiplique 2 vezes 3 e você já terá o MMC sem precisar gastar tempo fazendo essa continha aqui. Agora, para lembrar o que são números primos mesmo, lembrou? Bom, se não lembrou, números primos são todos os números que são divisíveis apenas por eles mesmos e por 1. Então, o 2 você pode dividir por ele mesmo, que é o 2, e por 1, de forma que dê um número inteiro como resposta, né? Claro. É claro que você pode dividir o 2 por qualquer número. 2 por 10 vai dar 0,2. Mas nesse caso se trata de ter um resultado inteiro. Continuando. 6 dividido por 2 são 3. 3 vezes 3, 9. O resultado vai lá para cima, nessa lacuna aqui, que agora está preenchida. Depois, 6 dividido por 3 são 2. 2 vezes 4, 8. O 8 você vai preencher nessa lacuna aqui. Então, o resultado vai dar 17/6 e acabou. Olha o caso de baixo. 5, 2 e 7. Número primo, número primo, número primo. Então, usando aquele macete, aquela regra prática, eu faço 5 vezes 2, 10. 10 vezes 7, 70. Esse já é o MMC. E você não precisa perder tempo fazendo aquele algoritmo do MMC que a gente fez aqui em cima. Então, 70 dividido por 5, 14. 14 vezes 2, 28. Então a gente coloca aqui o 28. Agora, sabe como é que você faz a conta de cabeça assim rápido? Vamos refazer de novo, olha. 70 dividido por 5. Dá uma olhada nesses dois números aqui, ó, o 2 e o 7. Se você multiplicá-los, dá 14. E se você multiplicar por 5, dá 70. Então, 70 dividido por esse número, o resultado é a multiplicação entre os outros dois números que você não usou para dividir. Entendeu? Se não entendeu, eu explico de novo. Nesse caso, 70 dividido por 2. Quais são os dois números não usados? O 5 e o 7. 5 vezes 7, 35. Que é exatamente o resultado de 70 dividido por 2. Agora, por que é assim?
Simples. Se o 70 é o resultado da multiplicação desses três números, quando você divide o 70 por qualquer um deles, o resultado será sempre a multiplicação dos outros dois, nesse caso o 5 e o 7. Então 70 dividido por 2 tem como resultado 5 vezes 7, 35. Agora 35 vezes 4. 35 vezes 4, outra maneira de resolver. Vamos lembrar que 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então 35 vezes 4 é a mesma coisa que 35 vezes 2 vezes 2. Então, resolvendo de cabeça, 35 vezes 2 são 70. 70 vezes 2, 140. Então, aqui em cima, ficamos com 140. E agora, 70 dividido por 7. Novamente, o resultado é a multiplicação desses dois números que não foram usados. 2 vezes 5, 10. E 10 vezes 3, 30. Então, acabamos de montar, de reescrever a fração de forma que ela possa ser resolvida. Embaixo fica 70, basta copiar. Em cima, 28 mais 140 mais 30. 28 mais 140 mais 30. 8 mais 0 são 8. 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. Aqui é só baixar o 1, então dá 198. Resultado final, 198. Bom, um outro tipo de situação é quando nós temos um número misto no lugar de uma fração. Por exemplo, 4,5 mais 3/2. Bom, para a gente resolver essa fração, o primeiro passo é transformar o número misto numa fração. Para fazer isso, você multiplica o denominador pelo número inteiro, que é o 4, e depois soma com o de cima. Multiplica e soma. 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. E no denominador, basta copiar o 2. Então, 4 mais meio, 4,5, é equivalente a uma fração 9/2. Mais 3/2, que aqui a gente só precisa copiar. Resultado final, 2 embaixo. 9 mais 3 são 12, 12/2. E se tivermos números mistos com frações de denominadores diferentes? Novamente, 5, 3 e 2. Números primos. Mas primeiro a gente tem que transformar esse número misto numa fração. Então vamos fazer isso aqui. 5 vezes 4 são 20. 20 mais 3, 23. Portanto, 23 quintos. As outras duas basta a gente copiar. 2 terços mais 7/2. 5 vezes... Lembrando que quando a gente tem somente números primos nos denominadores, não precisa calcular o MMC da forma tradicional do algoritmo. 5,3,2, porque basta a gente multiplicar. Então, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Então, a gente tem 3 frações com denominador 30. E agora, dividimos pelo de baixo e o resultado multiplicamos pelo de cima. 30 dividido por 5
o resultado são os dois números que sobraram. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 23. Bom, 23 é a mesma coisa que 20 mais 3. Então acompanhe esse raciocínio, que é para treinar, fazer conta de cabeça, que é muito útil, acelera o resultado nas provas. A gente precisa fazer o resultado de 30 dividido por 5, que são 6, vezes 23. Então 6 vezes 23 é a mesma coisa que essa conta aqui, ó. Então, como é que a gente resolve isso aqui? Aplicando uma propriedade da distributiva. Então a gente tem que separar o 23 em dois pedaços, 20 mais 3. Então nós temos dois números inteiros, que devem ser multiplicados separadamente pelo 6, para que no final eles possam ser somados. Então mentalmente a gente tem 120, que é o resultado de 6 vezes 20, mais 6 vezes 3, 18. E 120 mais 18, 138. Então dá para fazer a conta de cabeça usando esse método aqui. E ele sai muito mais rápido do que se você for tentar resolver isso aqui mentalmente, ó. Se você tentar fazer a conta dessa forma, também dá certo. Mas você vai ter que ficar imaginando a conta e se torna muito mais difícil. Então você vai ter que pensar, na sua imaginação, você vai ter que pensar 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 2, 12, mais 1, 13. Fazendo aqui é mais simples. Na imaginação dá para fazer, se tiver um pouco mais de concentração. Só que esse método de cima exige um pouco menos de concentração, de memória também. Na realidade, você precisa, usando esse método aqui, você precisa saber a tabuada, ter um pouquinho de concentração e saber fazer essa separação, né? Memorizar, claro, você vai ter que memorizar o 120 com o 18, separadamente, para depois saber somar, que vai dar 138. Agora, esse método aqui, ó, se você for resolver uma conta desse tipo, 7.254 vezes 8, aí ele já se torna um pouco mais complicado. Já com esse método, com um pouco de treino, o que você vai fazer? Mentalmente, você vai fazer 8 vezes 7.000 mais 200 mais 50 mais 4. Você separou cada um dos números em seu correspondente inteiro arredondado, né? Exato. Então 7.000 mais 200, 7.200, mais 50, 7.250, mais 4, 7.254. E saber tabuada. Agora, 8 vezes 7.000. Basta você saber que 8 vezes 7 são 56. Então aqui, 8 vezes 7.000, 56.000. 8 vezes 200, mesma coisa. 8 vezes 2, 16. Tá vendo esses dois zeros aqui, ó? Aí você acrescenta aqui, ó, 1, 2. A mesma coisa com 50. 8 vezes 5, 40. Acrescenta um zero ao 40, fica 400. Mais 8 vezes 4, 32. E aí você fala, mas eu vou ter que memorizar 4 números? Sim, mas você pode memorizar também de outra forma. 1.600 mais 400 dá 2.000. Eu já percebi porque eu tenho já um pouco de prática com esse método. Então, mentalmente, você já poderia ter somado 2.000. E 2.000 com 56.000 vai dar 58.000. Mais 32. Então, o resultado final, 58.032. Talvez, se é a primeira vez que você vê isso, talvez fique um pouquinho
pareça um pouquinho complicado. Mas se você treinar, você vai perceber que não é tão complicado quanto parece. Bom, mas voltando ao exercício, nós paramos aqui. Então agora é 30 dividido por 3, são 10. 10 vezes 2, 20. E aí você coloca o resultado aqui. Próximo. 30 dividido por 2 são 15. 15 vezes 7. Então vamos testar mentalmente. 15 vezes 7. Bom, o 15 equivale a 10 mais 5. 7 vezes 10, 70. Coloca lá no cantinho da tua memória o 70. Qualquer outro número mesmo? Esqueceu? 5, né? Porque era 10 mais 5. 5 vezes quanto? 7, né? 7 dá 35. Qual que era o número que você tinha lá na memória? 70. 70 mais 35. Você pode separar também. 30 mais 5 mais 70. 70 mais 30 dá 100. 100 mais 5, 105. Bom, se você não acompanhou, vamos lá. 15 vezes 7. 7 vezes 5, 35. Vão 3. 7 vezes 1, 7. Mais 3, 10. 105. Denominadores iguais, basta copiar. E agora? 138 mais 20 mais 105. 138 mais 20, 158. 158 mais 105. 158 mais 100 dá 258. E 258 mais 5 dá 263. Então perceba que eu não usei um método tentando somar de uma vez. Eu quebrei o número aqui. E aqui eu somei aquele que eu achava mais fácil. No caso, o 20 com o 38 do 138. Tudo bem? Mais outro tipo de fração. Bom, de conta com frações. Nesse caso, eu vou colocar uma situação em que um dos denominadores é primo e o outro não. Então, por exemplo, 3 quartos mais 2 terços. Bom, acontece que esse número ele pode ou não ser divisível pelo outro número que é primo. No caso, esse aqui é o primo, o 3. Porque o 3 ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Bom, vou colocar aqui embaixo uma outra fração com praticamente os mesmos números. Só que agora eu vou colocar 3 sextos mais 1 terço. Deixa eu melhorar o desenho aqui. 1 terço. Continua sendo primo. Mas a diferença é que 6 é o dobro de 3. E aqui em cima não. O 4 não é múltiplo de 3. Então, o que acontece nesse caso se nós fizermos o MMC? Então, vamos lá. Vou fazer aqui, nesse cantinho aqui. MMC entre 4 e 3. Passo um traço à direita. Começando a dividir por 2 dá 2. Aqui o 3 a gente copia porque não dá para dividir. Continuamos dividindo por 2, vai dar 1. E copiando o 3. Agora dividimos por 3. Aqui dá 1 e aqui vai dar 1. Resultado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 são 12. Então, já que é 12, a gente só precisa escrever 12 aqui embaixo e aqui também. Bom, lá no resultado final é só copiar, então também vamos ter 12 aqui.
12 dividido por 4 são 3, 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 3 são 4, 4 vezes 1, 4. 9 mais 4, 13. Então o resultado é 13 dozeavos. E nesse caso aqui? Só lembrar um detalhe que é o seguinte. O MMC deu o meu MMC que corresponde a 4 vezes 3. Ou seja, pelo fato de você ter um número primo e o outro não ser primo e também não é múltiplo do primo, o MMC acaba sendo a multiplicação entre os dois denominadores diferentes. Então é a mesma regra para quando você só tem números primos. 2 e 3 daria 6. 5 e 3 daria 15. 7 e 5 daria 35. Basta você multiplicar. Agora, vamos ver o que acontece aqui. Aqui nós temos o 6, que é o dobro de 3. Então, fazendo o MMC aqui no cantinho, entre 6 e 3, tanto o 6 quanto o 3, eles são divisíveis por 3. Mas só o 6 é divisível por 2. Então, eu vou começar dividindo por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E aqui a gente copia o 3. Agora, a gente vai dividir os dois ao mesmo tempo por 3. E olha o que acontece. 2 vezes 3 dá 6. Colocando aqui embaixo, 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 3, 3. A gente coloca aqui. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1 dá 2. Resultado final. 3 mais 2, 5. 5 sextos. Mas nesse caso não foi a multiplicação entre o 6 e o 3. Entre 6 e o 3 daria 18, mas deu 6. Ou seja, dá o maior. O MMC, nesse caso, vai dar o maior. Então, exemplo. Se você tiver um MMC entre 4 e 2, o MMC será 4. Porque o 2 é primo, vou marcar uma letra P, e o 4 não é primo, mas é o múltiplo dele. Então, nesse caso, dá o maior. Outro exemplo, se eu tiver o 7 e aqui embaixo o 14, né? Aqui não importa o que tem aqui em cima. Aqui também não importa o que tem aqui em cima, tá? A gente só está pensando no MMC. Então o que acontece? Você tem uma fração aqui e aqui tem outra fração. Agora esse é o primo e o 14 é o dobro de 7. Então nesse caso o MMC será 14 e aqui 14 também. Entendeu? Bom, espero que você tenha entendido e por enquanto é só. Depois eu vou fazer mais uma aula, só que dessa vez de exercícios, para você treinar bastante. Então você deverá dar uma pause no seu computador, depois que eu colocar o exercício, e tentar resolver sozinho. Em 3 minutos mais ou menos é possível resolver os exercícios que eu vou passar. Até mais!